Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Feliz em vê-los aqui, né? Uma terça-feira fria, a igreja está bonita, cheia, né? Isso é a mão do Senhor sobre as nossas vidas, né? E com certeza Deus ele quer falar aos nossos corações nessa noite, através da sua palavra. E eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias. Em 1 Samuel, capítulo 3. Estarei lendo capítulo 2, a partir do verso 27, até o verso 30. Estarei lendo e a igreja acompanha a leitura. Primeira Samuel, capítulo 2, a partir do verso 27. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito e na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. Eu dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Que Deus aqueça nossos corações com a sua palavra nessa noite. Meus irmãos, como nós estamos trabalhando durante esse período, esse mês que é sobre a paternidade, em vista, do próximo domingo, que é o Dia dos Pais. E a proposta do Ministério da Família é justamente falar dessa relação, de pais e filhos. E os irmãos, talvez melhor do que eu, têm observado que, infelizmente, essa relação de pai e filho é muito negligenciada. Normalmente, quando há negligência dessas relações, os efeitos ou os males dessa negligência, elas não são vistas de forma imediata nos filhos. A gente só consegue perceber posteriormente, quando eles crescem e em suas atitudes. E o interessante é que todo momento é momento de aprendizagem. Para aqueles que ainda são novatos nessa relação de paternidade, ou aqueles que ainda serão pais futuramente, como o meu caso. Eu procuro observar e procurar aprender, ora com acertos de alguns, ora com erros de outros. E é interessante, que também, quando nós voltamos os nossos olhares
para a Bíblia, nós também conseguimos enxergar na Bíblia personagens que também deram bons exemplos dessa relação paternal, mas também tem personagens na Bíblia que deram maus exemplos. E o sumo sacerdote Eli é um mau exemplo dessa relação da paternidade. E quando nós olhamos esse texto, nós estamos no período dos juízes, né? E o período dos juízes é o período onde Deus ele tem os seus representantes legais. Ora, os sacerdotes, os profetas e, posteriormente, os reis, porque no período dos juízes o governo não é monárquico, o governo é teocrático. Deus é quem governa o povo e ele utiliza de alguns representantes. E nesse período que nós estamos vendo aqui, a família representante de Deus, dentro do contexto em que aquele povo está inserido, é a família do sacerdote Eli. Eles eram responsáveis por toda a dinâmica de culto em Siló e por levarem o povo a uma vida que agradasse a Deus, que louvasse o nome de Deus. E quanto à promessa em relação à linhagem sacerdotal, de que seria perpétua essa linhagem, ela parte do princípio, do pressuposto, de que os sacerdotes eles seriam homens de caráter irrepreensíveis. E enquanto eles agradassem, louvassem a Deus, trilhassem o caminho da obediência a Deus e cumprisse aquilo que estava estampado na lápide que eles usavam em sua testa, a santidade ao Senhor, a linhagem sacerdotal permaneceria. Mas agora, em razão da perversidade dos filhos de Eli e de sua casa, o Senhor agora não permitiria mais que o servissem como sacerdote. Deus iria terminar com a linhagem sacerdotal que viera desde Arão. Ele estava escolhendo para si um novo sacerdote. Esse sacerdote era aquele jovem que foi deixado por Ana no templo para ser criado, chamado Samuel. O texto que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, é um texto sério, grave, porque é uma profecia contra a casa desse sacerdote que deveria ser o representante de Deus. Deus, ele levanta um profeta, no qual o texto não dá nome para ele, para repreender a casa do sacerdote Eli. E vejam que no início do seu discurso, o profeta relembra o chamado de Deus aos membros da família de Arão para serem sacerdotes, porque Deus é quem escolhe Arão, irmão de Moisés, para ser o sacerdote. Entenda, os irmãos, que todo sacerdote era da tribo de Levi, por isso eram levitas. Mas nem todos os levitas eram sacerdotes. Os levitas, eles eram responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo, por cuidar de alguns elementos do tabernáculo, mas dentro dessa tribo, Deus escolheu uma família para ele. Deus escolhe a família de Arão para que pudessem essa família servir diante do altar do Senhor, ter o privilégio de usar a estola sacerdotal, ter o privilégio de entrar no Santo dos Santos, ter o privilégio de estar diante da presença de Deus. E o que nós vemos aqui, meus irmãos, é Deus usando esse profeta, chegando diante de Eli e dizendo: eu chamei vocês, eu escolhi essa família para me servir, para me honrar, para estar ministrando diante de mim.
E posterior a essa fala do chamado, agora o dedo do profeta direciona a Eli, apontando o erro dele. O profeta repreende Eli por permitir que o apetite de seus filhos tivesse procedência sobre o direito do Senhor. Eli estava dando mais honra aos filhos do que ao Senhor. E a palavra honra aqui, no sentido primário, significa dar importância a alguém. Eli estava dando mais importância aos filhos do que a Deus. No sentido religioso, quando nós damos importância a Deus, nós dedicamos as nossas vidas a Deus e prestamos culto a Deus. E a ideia que está sendo colocada aqui no texto é que Eli estava agora prestando culto aos seus filhos, colocando os filhos dele em prioridade, sendo os filhos o próprio Deus de Eli. E por isso o profeta agora está diante dele, e está apontando o erro que ele está fazendo. Quando nós olhamos o que o texto fala a respeito dos filhos de Eli, é algo que estremece o nosso coração. No verso 12, o texto vai dizer que os filhos de Eli eram homens malignos e não se importava com o Senhor. No verso 17, o texto diz: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Quando todos os servos de Deus vinham diante do templo para entregar os seus sacrifícios, ao invés de eles pegarem a porção que era devida ao Senhor, ele pegava a porção que era devida ao Senhor e também a porção que era devida a deles e comiam, se beneficiavam. O texto vai dizer que eles tinham uma relação dentro do templo com mulheres. O pecado era horrendo diante de Deus, eles estavam provocando a ira de Deus. Quando Eli, já tarde, vai tentar repreender os seus filhos, no verso 24, ele diz: não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Percebam que aqueles que deveriam ser os representantes de Deus, de orientar o povo, eles estavam fazendo o povo transgredir. E a cobrança, meus irmãos, não vem diretamente para Ofni e Finéias, os filhos de Eli. A cobrança do profeta vem diretamente para o pai. E a pergunta, meus irmãos, é: o que Eli deixou de fazer como pai? Aqui nós vemos dois erros gravíssimos que Eli cometeu, que nós, como os pais, não podemos cometer. Perceba que o primeiro erro que Eli cometeu em relação aos filhos é honrar os filhos em detrimento de Deus. E é interessante, né? A gente abordar esse assunto em relação à honra aos filhos. Será que isso é comum nos nossos dias? Será que isso acontece dentro da igreja? Isso me faz lembrar o texto que o próprio Márcio pregou terça-feira passada. Porque Abraão
era um homem que aonde ele parava, fazia a sua tenda, levantava um altar e adorava a Deus, na expectativa da promessa, do filho da promessa, Isaque. Mas quando agora ele recebe a promessa, Isaque, parece que ele esquece de Deus. Esquece de prestar culto e de erguer altar a Deus. E então, de forma pedagógica, Deus precisa testar Abraão, fazendo com que ele leve o seu filho para ser sacrificado. E ele entendesse que é melhor dar glória a Deus do que dar glória ao filho. Precisamos, irmãos, ter o cuidado para que nossos filhos não tornem prioridade em nossas vidas. Alguns roubam o lugar de Deus, passando a ser eles o Deus dos nossos corações. É evidente que nós precisamos ter cuidado com nossos filhos, correto? Correto, precisamos ter cuidado com nossos filhos. Mas, para alguns, são eles os motivos de paralisarem a nossa vida de devoção e fé na casa do Senhor. Até que ponto eu preciso cuidar do meu filho, priorizar o meu filho? Até onde vai a minha entrega a ele? E será que eu preciso fazer isso em detrimento do Senhor? Porque por vezes parece que é o filho que é o centro da vida dele. É o filho que é o centro daquela família, os olhares se perdem em relação a Deus e tudo passa a ser voltado para aquela criança, para aquela pessoa. Diferente de Eli, nós vemos algo totalmente ao contrário acontecendo nesse mesmo texto. Porque enquanto ele honrava mais os seus filhos do que a Deus, nós vemos Ana honrando mais a Deus do que o seu filho, a ponto de pegar o seu filho em louvor a Deus e colocar ele dentro da casa do Senhor para louvar o nome dele para sempre. Ter filhos não é motivo para você deixar de vir à casa do Senhor. Ter filhos não é motivo de você deixar de viver uma vida de devoção a esse Senhor que lhe deu o filho. Esse é o primeiro erro que eu consigo observar aqui no texto, no qual o próprio profeta está falando em relação a Eli. João Calvino, meus irmãos, ele já dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Quanto menos você se percebe, lá está o bezerro no lugar de Deus. Se nós não nos atentarmos, nós colocamos um monte de coisas no lugar de Deus. E ao invés de prestarmos culto ao Senhor, prestamos culto à criação. Como diz o texto em Romanos. Alguns preferiram dar mais glória ao Criador do que ao invés da criatura. Mas perceba ainda comigo que existe um segundo erro aqui que Eli cometeu, que nós, como pais de hoje, não podemos cometer. Abra para mim a sua Bíblia no capítulo 3, verso 13. E isso o profeta está falando com Eli. E ele diz: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Pela iniquidade
que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Segundo erro de Eli, ele negligenciou a sua responsabilidade paternal. O texto está dizendo aqui que ele via indicações de erro nos seus filhos, mas ao invés de corrigir, o que ele fez? Fechou os olhos. O texto está dizendo que ele conhecia os erros, e ele não repreendeu no momento certo. O texto, no verso 22, vai dizer sim, que Eli foi repreender os seus filhos. Mas o texto nos informa que quando Eli foi repreender os seus filhos, já era tarde demais. No verso 22, ele vai justamente apontar isso. Por quê? Porque agora os seus filhos já estavam crescidos. Os seus filhos já tinham a consciência de tudo aquilo que eles estavam fazendo, e o coração deles já estavam dominado pelo pecado, não adiantava mais repreendê-los, porque Deus também já queria julgar a casa de Eli. E aí, meus irmãos, é interessante, porque o comentarista, ele diz o seguinte: Eli só repreendeu seus filhos quando ouviu relatos da imoralidade deles. Mas era tarde demais para uma palavra branda de censura ter qualquer efeito. O tempo já tinha passado. Eli já não tinha mais o controle sobre os filhos. Meus irmãos, apesar do filho ser bonitinho, fofinho, a imagem e semelhança de Deus, ele também é possuidor da marca do pecado. Se não põe limite agora, mais tarde fica difícil. A Bíblia nos fala que nós somos os mordomos de Deus. O texto que nós lemos aqui no início diz que o filho é a herança do Senhor. E nós, como mordomos, temos que criar o nosso filho para a glória de Deus. E deixar de criar o nosso filho na disciplina e na correção é descumprir a ordem de Deus, é negligenciar a responsabilidade que Deus nos deu para pôr limite nos corações de nossos filhos que são marcados pelo pecado. Provérbios 22, verso 15, vai dizer: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Não estou dizendo que você precisa, pegar a vara e lepe. Mas a casa precisa ter disciplina. Em alguns momentos vai ter que ter a cadeirinha da Super Nani no cantinho, para entender que aquilo que ele está fazendo é errado. Fechar os olhos é problema. Fechar os olhos é negligenciar a responsabilidade que Deus deu aos pais. Fazer com que as coisas aconteçam
à torta e à direita, sem que haja disciplina, é prevaricar contra o Senhor. Meus irmãos, e como nós temos que fazer isso? A Bíblia vai dizer, em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Precisamos, a partir das Escrituras, daquilo que nós aprendemos do Senhor, fazer com que nossos filhos entendam que eles estão desobedecendo primeiro a Deus, que estão descumprindo as Escrituras e que estão deixando também de desonrar aquele que o criou. É através da palavra que devemos conduzir nossos filhos na correção. Aliás, tais como somos corrigidos pelo Senhor quando nós erramos. Aliás, nós temos um pai, correto? Nós somos filhos. E começa a fazer algo que desagrade a Deus para ver se Ele não te disciplina. Tem momentos, meus irmãos, que Jesus ele vai precisar entrar no templo e tirar os cambistas do templo. Agir com rigidez. Há momento no Sermão do Monte que todo mundo quer meter o pé, não quer ficar perto de Jesus, porque o sermão de Jesus é muito duro. Mas o que Jesus vai dizer para os discípulos? E vocês não vão embora também? Mas o que Pedro vai dizer? Para onde nós iremos? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Percebam que muitos erros têm sido cometidos. E a relação de pai e filho, meus irmãos, precisa ser em total dedicação. Porque o pouco que nós fechamos os olhos, logo nós perdemos o controle. A educação é algo que requer, suor. Porque você fala, não faça isso. Daqui a 2 minutos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai botar o dedo. Você vai pegar ele, vai colocar de novo no lugar, não faça isso. Daqui a 3 minutos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai botar o dedo de novo na tomada. O pecado está no coração dele. Davi vai dizer que ele foi concebido em pecado por sua mãe. Por isso, não podemos fechar os olhos. Não podemos terceirizar a responsabilidade que Deus deu a cada um do homem e mulher, pai e mãe. Porque às vezes nós terceirizamos, nós colocamos para A e colocamos para B fazer aquilo que cabe a nós fazermos. Nós colocamos a responsabilidade na igreja. A igreja tem o papel de educar religiosamente, mas a disciplina vem de casa. Meus irmãos, a negligência paterna e vocacional gerou impactos negativos na casa do sacerdote e na comunidade que ele estava inserido. A linhagem do sacerdócio foi retirada. Deus já estava preparando o jovem Samuel, que estava lá dentro do templo, para assumir o lugar de Eli. Os filhos que eram rebeldes ao Senhor foram para a batalha e morreram.
O velho sacerdote Eli, que estava nessa relação de dar honra mais aos filhos do que a Deus, caiu da cadeira e morreu. A presença do Senhor, o símbolo da Arca da Aliança, que era no meio do povo, e acabou. Foi embora a glória de Deus. Vejam que existem consequências em relação às nossas negligências. Dentro daquele período e daquele contexto do Antigo Testamento, Deus tratava com o povo daquela maneira. Mas ainda hoje, a maneira como nós procedemos vai também refletir algumas coisas que aconteçam ou possam acontecer dentro da nossa casa ou na sociedade. Devemos olhar para as Escrituras e aprender com os exemplos que estão registrados. Acima de tudo, precisamos olhar para o Cristo. O Cristo que nos ensina a viver uma vida de dedicação ao Senhor. A viver uma vida de integridade ao Senhor, de responsabilidade ao Senhor, cuidando sem piscar os olhos ou tosquenejar dos seus filhos e corrigindo quando eles precisam ser corrigidos. É bom que sejamos assim, para que então os nossos filhos mais tarde possam dizer: para onde eu irei? Se somente tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor nessa hora. Primeiro, Senhor, para te pedir perdão por todas as vezes, ó Pai, que nós vacilamos. Todas as vezes, Senhor, que deveríamos falar e não falamos. Deveríamos corrigir e não corrigimos. Deveríamos assentar, ó Pai, e explicar a Tua palavra enquanto eles estavam para dormir, no caminho, no levantar, e nós não fazemos. Ó Deus, nos ajuda, ó Deus, a sermos melhores nessa relação de educação, nessa relação de pai e filhos. Nos ensina, Senhor, a entender o tamanho dessa responsabilidade que o Senhor deu a cada um de nós, de sermos mordomos seus. Ó Pai, toma a cada uma família aqui nas Tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, venha abençoar os seus filhos. E também, Senhor, os filhos dos seus filhos. Ó Deus, tocando no coração e convertendo o coração deles para o Senhor, ó Pai. Ó Deus, que a sua mão possa atrair, Senhor, e resgatá-los para a tua casa, para te servir. Ó Deus, porque nós sabemos que somente tu, ó Pai,
tem o poder, ó Pai, de mudar o coração do homem. Apesar do Senhor, ó Pai, também dar a nós a responsabilidade de educarmos na Tua casa e na Tua palavra. Ó Deus, nós oramos pela igreja do Senhor. Nós oramos pelas famílias aqui representadas, ó Pai. E pedimos as Suas bênçãos, ó Pai, sobre cada uma delas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.